Olá, seja bem-vindo ao curso sobre Instrução Normativa em Metro NR, que especifica os critérios e os métodos para a classificação de eficiência energética de edificações residenciais, visando a etiquetagem de edificações. Meu nome é Grace Ramos e este é o módulo que trata do RAC. Na aula de hoje, então, nós vamos falar sobre o anexo específico 2, edificações residenciais. Lembrando que o anexo específico 1 pode ser acessado através do curso do módulo do curso da INC. Sobre o escopo e métodos de avaliação, o RAC traz a avaliação na etapa de projeto e na etapa da edificação construída. Em projeto é onde a gente determina a classificação dos sistemas. Então, para envoltório, nós temos os métodos prescritivo, simplificado e simulação. Lembrando que para o prescritivo, a envoltória pode atingir no máximo nível C. E para o simplificado, é necessário atender os limites do método de aplicação do metamodelo. E para a simulação, que é aplicável a todas as edificações, é necessário atender os limites de software. E para o sistema de aquecimento de água, a avaliação é sempre pelo simplificado. Em relação à área de uso comum, também o método de avaliação é o simplificado. E na edificação construída, o método de inspeção é amostral in loco. O que isso significa? Que na etapa da edificação construída, a gente faz a verificação desse projeto in loco. Se tudo que foi avaliado aqui foi executado na edificação. Aqui são as etiquetas da UH e da área de uso comum. Como vocês podem perceber, elas têm a mesma padronização, mudando aqui o cabeçalho que identifica qual é o tipo de etiqueta. Então, nós temos no cabeçalho a identificação da edificação, com nome, data de avaliação, portaria, endereço e assim por diante. Depois nós temos a etapa da inspeção, se a edificação é de projeto ou edificação construída, a classificação geral da UH ou da área de uso comum, e embaixo aqui nós temos a identificação se a edificação é energia positiva ou INESEB. Depois nós temos a estimativa de consumo, a classificação geral da edificação sem a geração. Aqui na etapa, no item superior é considerando a geração, e aqui é sem a geração. Depois nós temos a geração de energia, qual é a porcentagem de energia gerada no local. E depois nós temos os informativos, que trazem uso racional de água e emissões de CO2. Falando agora especificamente da etiqueta da UH, nós temos a etiqueta, a página principal e a página complementar, que no caso da UH nós temos duas páginas complementares. A primeira, eu tenho a parte da envoltória pelo método simplificado e a parte da envoltória pelo método prescritivo. Então, como no método prescritivo não são levantadas todas as informações necessárias para calcular o consumo, esse consumo é feito indicado na página principal, é feita pela NR, através de tabelas prescritivas. Aqui são indicados quais foram os parâmetros utilizados para essa avaliação e que são os parâmetros mínimos os parâmetros da NBR 15575. Depois aqui, então, a gente já passa a ter as mesmas informações, que são de aquecimento de água, geração e assim por diante, a classificação da UH ou da área de uso da UH. Depois, para as áreas de uso comum, nós temos apenas uma página complementar comum a todas as etiquetas, a todos os tipos de área de uso comum. Então, nós temos a classificação de todos os sistemas, indicado na segunda página. Na primeira, a gente só tem a geral. E qual é o consumo com e sem geração.
Então, falando um pouco sobre a inspeção de projeto, método prescritivo, a gente tem a avaliação integral, onde o OIA, ou profissional certificado, vai fazer a avaliação de todos os parâmetros da NIR, considerando todos os levantamentos sendo realizados pelo OIA. A avaliação amostral, onde o OIA e o PC verificam uma amostra aleatória do levantamento enviado e depois realizam os cálculos de consumo, redução de consumo e classificação com base nessa amostra, nesses dados verificados. E lembrando que para todos os sistemas existe ainda avaliação documental de alguns sistemas onde eles são avaliados apenas com base nos memoriais enviados, como é o caso dos elevadores. Para o método de simulação, então a simulação pode ser realizada pelo OIA-PC ou a simulação pode ser entregue pelo solicitante. No caso da simulação entregue pelo solicitante, o OIA deve verificar, fazer a análise do software, se atende aos limites, a análise do arquivo climático, dos modelos, tanto o modelo de carga térmica quanto o modelo de ventilação natural. Para esses dois modelos, deve-se comparar o modelo geométrico com o projeto, se os sistemas avaliados estão de acordo com o projeto, a análise do modelo de referência e depois a análise dos dados que são utilizados para a classificação da edificação. Na inspeção da edificação construída, é realizado o levantamento dos dados em campo, onde o OIA-PC verifica uma amostra aleatória dos parâmetros da edificação e dos sistemas avaliados. O inspetor ele deve verificar se a diferença encontrada atende à tolerância, nos casos onde essa diferença é pequena e atende à tolerância, utiliza-se o valor identificado no projeto. E para os itens com uma diferença maior que a tolerância, então, o OIA e o PC devem primeiramente verificar se isso tem um impacto na classificação do sistema, seja da envoltória do aquecimento de água para UH, ou de bombas, elevadores, iluminação, no caso da área de uso comum. Caso essa diferença seja maior que a tolerância, mas não impacte na classificação do sistema, não é considerado uma não conformidade. Caso essa diferença altere a avaliação do sistema para um nível inferior, isso é considerado uma não conformidade. Nesse caso, essa não conformidade aplica-se somente para edificações que tiveram avaliação de projeto e emitida uma etiqueta para avaliação de projeto. Caso essa avaliação seja para edificações existentes que estão sendo avaliadas diretamente para a emissão da etiqueta da edificação construída, então, nesse caso, não é considerada exatamente uma não conformidade, mas esses dados são utilizados para avaliação da classificação do sistema. Então, para o H, é necessário analisar um mínimo de 5 UHs. Existe uma amostra fixa por número de UHs estabelecida no RAC, sendo que é no mínimo 5 UHs. Isso para multifamiliares, né, no caso de uma unidade habitacional única, então ela é avaliada de forma integral. Para a envoltória, a análise de campo ela é compatível com o método de avaliação, então se eu estou avaliando pelo método prescritivo, existem alguns parâmetros que não precisam ser levantados, mas para o simplificado de simulação é necessário realizar todos esses levantamentos em campo para fazer a análise. No caso de análise da envoltória, né? No caso de condicionamento de ar, quando ele é aplicável, ou seja, quando existe na edificação, é necessário analisar as características de equipamento e isolante térmico por laudos e catálogos. O aquecimento de água também é verificada a característica dos equipamentos, in loco e documental. E a geração de energia é verificado laudos e características dos equipamentos. E verificado in loco se os equipamentos estão instalados de forma apropriada. Já para a área de uso comum, então, é verificada as características dos equipamentos instalados, como bombas, iluminação, condicionamento de ar,
feita a análise sobre essas características, né? E os elevadores é feita a análise documental. Em relação à inspeção da edificação construída, então, a análise dos itens com diferença maior que a tolerância deve-se assumir que todos os itens com a mesma identificação têm suas características alteradas. Então, por exemplo, na área de uso comum, teve alteração de um equipamento de condicionamento de ar que era identificado como CA01. Então, todos os CA01 instalados na edificação deve-se assumir que possuem essas novas características. Deve ser recalculado o consumo do sistema considerando todas essas alterações e reclassificado e verificado se a classificação de eficiência energética diminui em relação à emitida em projeto, na etiqueta de projeto. Então, um exemplo, considerando as aberturas, no projeto nós temos duas aberturas, J01 com 2 folhas de correr, com 1,20 por 1 metro, e a J02 de 1,10 por 1,50, também com 2 folhas de correr. Na edificação, verificou-se que a J01 mantém as mesmas edificações, mas passou a 2 folhas de giro, ou seja, 2 folhas de abrir completamente. E a J02 teve uma leve diminuição na abertura, mas mantém o tipo de abertura. Então, o primeiro item é calcular se essa diferença está dentro ou não da tolerância. Então, a J01 ela não mudou a dimensão da esquadria, mas aumentou a área de ventilação. Então, é necessário fazer essa verificação e, considerando que 2 folhas de correr diminui pela metade a área de ventilação, considera-se que aqui a gente vai ter que fazer uma reclassificação e todas as J01 devem alterar sua dimensão. E a J02, em função dessa pequena diferença, é realizada a análise e verifica que está dentro da tolerância. Então, a gente vai recalcular, considerando a alteração da J01 em todas as UHs e APPs onde ela está instalada, e a J02 não tem influência nos cálculos, e, portanto, não é considerada uma não conformidade. A análise documental, então, é feita com base nos documentos fiscais de aquisição de materiais e equipamentos, principalmente daqueles materiais e equipamentos que ficam dentro da parede, que o OIA e o PC não podem verificar, não têm acesso para verificar em campo. Catálogos de fabricante, onde vão ser comprovadas as características dos equipamentos conforme o projeto enviado, e laudos de medição no caso de absortância. Lembrando que a absortância, então, ela é analisada com os laudos de medição, onde eu vou ter o valor da absortância, e verificação visual em loco. Então, aqui temos verificação em loco, verificação visual, que é no caso de aplicação de revestimentos e equipamentos instalados, onde o inspetor vai visualmente checar se aquela cor está de acordo com o projeto e com o laudo enviado, cor e tipo de revestimento, e se os equipamentos realmente instalados condizem com aqueles dos catálogos e dos documentos fiscais. E medição, então, se refere basicamente às aberturas e ângulos de sombreamento. Para a emissão da etiqueta, então, o OIA e o PC ele deve encaminhar os seguintes documentos. Para o solicitante, o relatório e a etiqueta, e para o Inmetro, o Procel e o CB3E, toda a documentação de formulário de etiquetagem, termo de compromisso, contrato, estatuto social, a planilha de inspeção, que tem um resumo das informações, o relatório e a etiqueta. As etiquetas elas ficam disponíveis no site do PBE e os resultados das inspeções ficam disponíveis nas tabelas do Inmetro. O anexo específico, sobre os anexos desse item 2, nós temos o anexo específico 2.1, que é o modelo de declaração para a conferência dos limites de aplicação do método simplificado, onde o OIA vai ter uma primeira análise se essa edificação pode ser avaliada pelo simplificado ou não. O anexo específico 2, que o solicitante vai enviar os resultados mínimos dos relatórios de saída das simulações realizadas pelo solicitante.
declaração de conformidade do profissional responsável pela simulação, então esse anexo específico 2.3 é somente para as edificações que a envoltória é avaliada por simulação. E o anexo específico 2.4 é o modelo de conferência de dados para a submissão da simulação, nesse caso também somente para esse tipo de avaliação. O anexo específico 2.5 é o manual de atendimento das edificações residenciais, então esse manual é enviado no final da inspeção para o solicitante, para ele ter uma leitura correta das etiquetas. A planilha de inspeção, método simplificado e método de simulação, que é onde o OIA e o PC informam quais são as características dessas edificações para o Inmetro, Procel e CB3E, que são os órgãos que fazem a verificação dessas informações. E a partir dessas informações que os novos métodos, os novos limites são elaborados. E o anexo específico 2.7, que é o manual de preenchimento da ENSE, que dá as orientações para o IA e o PC preencherem a etiqueta de uma forma padronizada. E com essa videoaula, finalizamos o conteúdo gravado referente ao módulo do RAC. Ao final dessa aula, os tutores responsáveis pelo módulo ficarão disponíveis para tirar todas as suas dúvidas.